Olá a todos, estamos aqui mais uma vez para fazermos as nossas reflexões, as nossas análises filosóficas e hoje eu irei abordar um tema muito complexo, um tema muito polêmico, que são os direitos humanos. Uma grande parte da população entende os direitos humanos de uma forma superficial, de uma forma rasa, sem fazer uma análise crítica, um aprofundamento, uma pesquisa sobre o tema para compreender melhor esse assunto. Para início de conversa, ou para iniciarmos a abordagem ao tema, eu vou voltar lá na Mesopotâmia, mais precisamente na Suméria, no reino de Hammurabi. Hammurabi, ele criou um conjunto de regras ou um conjunto de leis visando fazer com que a sociedade da sua época pudesse viver de forma mais segura. Então o Código de Hammurabi, ou o conjunto de leis de Hammurabi, era muito rígida, era no olho por olho, dente por dente. Então, se alguém cometesse um crime, ele ia pagar severamente pelo crime, chegando ao ponto de muitas vezes pagar com a própria vida. Só que tem um problema, apesar do Código de Hammurabi ser um código muito rígido, que era na base do olho por olho, dente por dente, aconteciam injustiças, porque havia diferença quando um escravo cometia um crime, de quando ele cometia esse mesmo crime a mando do seu senhor. Então a justiça ali, o Código de Hammurabi, não era tão justo como parecia ser. Aí levanta-se a questão, sobre a questão da justiça. Os gregos, eles teriam sido os primeiros a fazer um debate da questão dos direitos e da justiça. A natureza da justiça, como nascem as leis. Então teriam sido ali os filósofos gregos ali do período clássico que teriam abordado de maneira mais profunda esse tema. E isso inspirou os filósofos naturalistas, os filósofos iluministas, naturalistas, que eles vão distinguir dois tipos de direitos. O direito natural, segundo esses filósofos, os naturalistas, todo ser humano tem direitos, desde o seu nascimento. Direito à vida, direito à liberdade, direito a não morrer de morte e violência, mas esse direito natural, em determinado momento, ele se transformou em direito positivo, que é aquele direito que a lei nos garantem. Então, pelo fato de sermos brasileiros, de termos nascido aqui, nós temos uma série de direitos. Direito a usar o sistema de saúde público, direito a utilizar a rede de ensino pública, direito de ir e vir. Então, essa série de direitos que nos é garantido por leis. E os iluministas ali, na Idade Média ali, eles também se debruçavam sobre o tema, sobre a questão da liberdade, sobre a questão do progresso, a tolerância, a fraternidade. Então, os filósofos ali, os revolucionários franceses ali, eles vão também abordar esse tema contra as monarquias absolutistas. Por quê? Nas monarquias absolutistas, os únicos que tinham direitos eram a monarquia e o clero. A grande maioria das pessoas não tinham direitos ou eram tratados de maneira desiguais. Eram tratados de uma outra maneira, que não a mesma da nobreza. Então, a Revolução Francesa em si, ela já reivindica alguns direitos. Tanto é que o seu lema, liberdade, igualdade e fraternidade, são os pilares daquilo que se tornou a França após a Revolução.
E continuando sobre essa questão da Declaração dos Direitos Humanos, como eles surgiram? Eles surgiram a partir da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948. Eles criaram ali um conjunto de leis, ou 30 artigos, que visam garantir todo o direito básico, ou direito básico que todo cidadão, pelo simples fato de existir, deve ter. Por exemplo, no seu artigo 1º, diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. O artigo 3 vai dizer assim: todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. E assim vai nos 30 artigos. Visa o que esses 30 artigos? Visa garantir o mínimo de dignidade que qualquer ser humano vai ter, ou deve ter. Não são todos os países do mundo signatários da ONU, portanto, uma boa parte dos países não aderiram à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas uma grande parte das nações, elas assinaram o documento e elas então se comprometeram a proclamar, a produzir e a estabelecer os direitos básicos de todo ser humano na nação, na sua sociedade. Então, as barbáries do século XX fez com que a ONU proclamasse esses 30 artigos visando o mínimo de dignidade dos seres humanos. Mas quais são as barbáries do século XX? Nós tivemos duas grandes guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra foi de 1914 a 1918 e a Segunda foi de 1938 a 1945. Nunca na história da humanidade houve uma carnificina como a produzida nas duas guerras mundiais. Até mesmo porque, principalmente na Segunda Guerra, com a tecnologia, o uso de bombas, o uso de metralhadoras e o uso de automóveis para transportar os equipamentos e uma série de outras questões fizeram com que o ser humano fosse massacrado durante essas duas guerras mundiais. Com o fim da guerra, as Nações Unidas precisavam, o mundo ficou assustado com a mortandade produzida nessas guerras. Então eles criaram um documento para impedir que houvesse outra carnificina de tamanha proporção com as duas guerras mundiais. Então a Declaração Universal dos Direitos Humanos, declaração universal que serve para todos. Direitos humanos. Então todo ser humano, ele se sente um pouco protegido por essa questão dos direitos humanos, porque foi criado exatamente para dar uma proteção mínima para o indivíduo. Vou pegar um exemplo aqui, a guerra Estados Unidos e Iraque, que aconteceu em 2003, quando quiseram derrubar Saddam Hussein. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, enfim, prenderam-se soldados iraquianos, levaram para a cadeia, e um fato marcante disso que aconteceu. Os soldados americanos levavam presos os iraquianos e na cadeia os americanos urinavam em cima deles. Isso quer dizer o quê? É um desrespeito total com a dignidade humana. Aqueles soldados já estavam presos, eles já iriam pagar pelos seus crimes. Então, foi considerado um abuso aos direitos humanos o que os soldados americanos estavam fazendo com os iraquianos. Outra barbaridade é que os iraquianos que tinham barba, porque ter barba no mundo islâmico é algo muito honroso, e os soldados americanos raspavam metade da barba dos iraquianos e deixavam uma parte do rosto com barba e outra parte sem barba. Isso é uma afronta, isso é uma vergonha, isso é um ataque de desrespeito
com a cultura e com a sociedade iraquiana. E os soldados americanos que fizeram essas barbáries e gravaram. E isso foi para as redes sociais, para a mídia, e os soldados americanos foram punidos pelo próprio Estado americano. Por quê? Porque os soldados já estavam presos, eles já iam ser julgados, eles já estavam numa situação de humilhação. Não precisava de acrescentar humilhação a eles. Então, e é isso que visa os direitos humanos, garantir o mínimo de dignidade contra as barbáries, os genocídios, as perseguições, humanos usados como cobaias, como aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial de Adolf Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Também aconteceu na União Soviética, na Rússia, quando implantaram o comunismo lá. Stalin ali matou mais de 20 milhões de pessoas para implantar o comunismo. Isso tudo fez com que houvesse a necessidade de se criar documentos para impedir certas atrocidades. O ser humano, de acordo com a psicologia, muitos deles sofrem daquela síndrome do pequeno poder. O que é isso? Consiste em que algumas pessoas elas exorbitam da sua autoridade e quando se sentem ou são colocadas em alguma posição de evidência, elas se acham superiores aos demais e quer fazer com que todos se curvem perante ela. Então essa é a síndrome do pequeno poder. O ser humano, ele muitas vezes num lugar, numa posição, num posto de destaque, ele se torna cruel, ele se torna perverso por sua própria natureza. Então os estatutos dos direitos humanos, eles existem exatamente para conter esses pequenos tiranos que não podem chegar ao poder de cometer atrocidades como aconteciam antes e durante as 2 guerras mundiais. E após também, porque hoje as atrocidades continuam acontecendo. Os direitos humanos é uma utopia ainda, em muitos sentidos. Por quê? Os direitos humanos, apesar de fazerem mais de 70 anos da sua existência, ele ainda está gatinhando. As pessoas não compreendem isso. As pessoas não compreendem que os direitos humanos ele tem que ser implantado por todas as nações que se comprometeram a zelar por esses direitos. Nós vivemos em sociedade e nós precisamos ter algumas coisas que estabeleçam limites. Nós não podemos sair por aí cumprindo ou fazendo as nossas próprias vontades, porque isso nos levaria ao autoritarismo, enfim, à violência. Então, nesse sentido, é que surgiu os direitos humanos. Por que eu disse que ainda é uma utopia? Porque grande parte das nações do mundo ainda não aderiram a ele. E as que aderiram ainda não o implantam na sua plenitude. Então, é um desafio muito grande para se implantar os direitos humanos. No Brasil se fala muito sobre a questão de defender bandidos. Não é essa a ideia dos direitos humanos. Ele vai procurar defender aquele que está mais fragilizado. Até mesmo porque os direitos humanos, ele não tira ninguém da cadeia. E também ele não cria leis. Quem cria leis é o Congresso, é a Câmara dos Deputados do país. Se as leis são fracas, então não é um problema dos direitos humanos, é um problema de quem faz as leis. Os direitos humanos apenas fiscaliza para que não haja abuso. Se uma pessoa cometeu determinado crime e a lei fala que para aquele crime ele tem que ficar tantos anos preso, os direitos humanos não vai brigar para ele sair antes do prazo. Os direitos humanos vai ver se ele está cumprindo as leis conforme aquilo que prevê o documento para que se tenha um mínimo de dignidade humana. Nos presídios, por exemplo, a maioria das pessoas não tem ideia.
que muitas vezes eles comem ali com outros defecando no lugar, existe ali muitas vezes ratos convivendo com os presidiários, se esquecem de que os presídios eles são verdadeiros laboratórios de epidemias, tuberculose, hepatite, HIV. Então, os direitos humanos eles vão procurar garantir dignidade humana. O sujeito está preso, ele cometeu crime, mas o mínimo de dignidade, o mínimo de garantia de direitos humanos todos nós temos. Até mesmo porque não existe um humano mais humano que o outro. O sujeito que cometeu crime, ele não perde a sua humanidade, assim como aquele que é cidadão do bem, que nunca cometeu crime na sua vida. Então não existe uma diferença de que o criminoso ele é menos humano do que o cidadão normal. Todos nós somos humanos. Todos nós estamos passivos de cometermos erros. Isso pode acontecer, mesmo que a gente não queira, pode acontecer imprevistos na vida que nos fazem transgredir as leis. Portanto, os direitos humanos, eles procuram dar dignidade a todo humano, não a defesa de bandidos. Fica esse tema para reflexão, para que você medite sobre ele e aprofunde-se sobre o tema, leia mais sobre isso e nós conversamos em sala de aula. Um abraço a todos.